Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o economista agrícola Plínio Nastari. Ele é presidente da Datagro, consultoria especializada no agronegócio. Plínio Nastari nasceu em São Paulo, tem 68 anos. É formado em economia pela Universidade Harvard e em economia agrícola pela Iowa State University, ambas nos Estados Unidos. De 2000 a 2002, foi presidente do Conselho da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva e foi representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Política Energética de 2016 a 2020. Plínio Nastari, obrigado por esta entrevista. Prazer, Paulo, estar aqui com você mais uma vez. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de setembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Plínio Nastari, eu começo essa entrevista perguntando: qual a comparação em termos de eficiência econômica e ambiental entre os carros exclusivamente elétricos e os carros híbridos flex? Bem, Paulo, de forma genérica, nós denominamos veículos eletrificados que podem ser eletrificados a bateria, eletrificados híbridos, e aí eles podem ser híbridos em paralelo ou em série, ou plug-in, e também os eletrificados equipados com células a combustível. Atualmente estão em comercialização no mundo e também no Brasil eletrificados a bateria e híbridos, tanto híbridos comuns, em série ou em paralelo, quanto os plug-in. Esses veículos têm características diferentes, têm condições de aplicação diferentes, e a gente está vendo uma expansão da venda desses veículos em vários países e aqui também no Brasil. Então, na Europa, por exemplo, nos primeiros 7 meses de 2024, houve uma alta de 12,1% sobre a venda de eletrificados em relação ao mesmo período de 2023, e especificamente no mês de julho último, na Europa como um todo, os eletrificados em geral representaram 53,3% das vendas totais de automóveis na Europa em julho de 2024. Então, a venda total de veículos na Europa nesse mês de julho foi de 1,025 milhão de automóveis e 546 mil unidades, 53,3% do total, foram de veículos eletrificados, um aumento de 9,4% em relação a julho de 2023. O que é interessante observar, Paulo, é que desse total de 546 mil unidades vendidas em julho, 334 mil foram veículos híbridos, um aumento de 24,3% em relação a julho do ano passado. Os veículos a bateria, eletrificados a bateria, somaram 140 mil, uma redução de 6,4%. E os plug-ins híbridos somaram 73 mil veículos, ou uma redução de 10,5%. Então, o que eu estou querendo dizer com esses números? Mesmo nos países em que está se observando a maior expansão de venda de eletrificados, está ocorrendo já uma tendência de aumento da venda de híbridos. Isso está ocorrendo também nos Estados Unidos e eu já vou dizer como é que está a situação aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil,
No primeiro semestre de 2024, então de janeiro a junho, as vendas de eletrificados representaram 7,35% das vendas totais. 2,89% foram de eletrificados a bateria, aproximadamente 2,9%. Os híbridos representaram 2,38%, 2,4%. E os plugins representaram 2,08%, 2,1%. Então, como é que se compõe aqueles 7,35%? De novo, 2,9% a bateria, 2,4% híbridos e 2,1% híbridos plug-in. Ainda é um número bastante inferior aos percentuais que têm sido observados na Europa, mas é um número bem superior ao que se observou no ano passado, quando essas vendas totais de eletrificados representavam menos de 1%. Tá? O que acontece e por que em algumas geografias os eletrificados têm apresentado uma penetração maior? Basicamente por conta da disponibilidade de infraestrutura para recarga e capacidade de compra desses veículos, que têm, em média, preços de aquisição mais elevados do que os veículos convencionais equipados com motores de combustão interna. Então, mesmo nas geografias em que a venda de eletrificados já é muito mais elevada, começa a se observar um aumento de vendas de eletrificados híbridos. E o que diferencia o híbrido do veículo a bateria? Basicamente, a forma com que se utiliza a energia. No veículo a bateria, a energia é energia elétrica armazenada em baterias que precisam ser recarregadas. No híbrido, a energia no híbrido comum, né, a energia advém de combustíveis líquidos, que podem ser de origem fóssil ou de origem renovável. O plug-in é uma combinação dos dois. Você usa combustível líquido e você também carrega a bateria do veículo, e aí tem mais baterias do que o híbrido comum. Então é um veículo mais pesado, mais caro, porque tem mais bateria. Mas você combina a recarga da energia com eletricidade e com combustível líquido. Mas, no fundo, são essas diferenças. Para um país como o Brasil, o que é que representa, talvez, a maior restrição? Para as grandes cidades, a restrição de infraestrutura não é tão grave ou tão limitadora quando a utilização do veículo é limitada à utilização dentro do ciclo urbano. Mas, quando se pensa num veículo que precisa combinar a utilidade de operação na cidade e na estrada, ainda a infraestrutura de recarga passa a ser, ainda no Brasil e em outros países, até nos Estados Unidos também, uma restrição a ser considerada. Então, existe já uma certa convergência nas declarações de lideranças de montadoras, de especialistas na área automotiva, de que ainda deve predominar, por algumas décadas, a tecnologia híbrida, por conta da restrição de infraestrutura para recarga da energia em baterias, além do custo dessa tecnologia. Agora, levando em conta isso que foi dito agora, quais as perspectivas de participação de carros exclusivamente elétricos no mercado brasileiro? É algo que vai continuar subindo? Eu digo exclusivamente, quer dizer, dentro dos elétricos,
conforme foi mencionado, tem os que são exclusivamente com bateria e os que têm também combustível líquido, que são de dois tipos, os plug-ins e os que se carregam com o movimento do veículo. Qual a perspectiva de crescimento dos exclusivamente elétricos? Isso continuará subindo a uma velocidade maior do que a dos outros? Olha, a estimativa é de que os eletrificados como um todo representem entre 20% e 30% aqui no Brasil das vendas totais até 2035. Quantos desses 20% a 30% serão eletrificados a bateria? Provavelmente uma parcela menor do que a de eletrificados híbridos e híbridos plug-in. Então, provavelmente nós estamos falando aí de uma participação de eletrificados à bateria que pode chegar a algo entre 8% e 12%. O resto seriam híbridos, tanto em paralelo em série, quanto os híbridos plug-in. 8% de todos os carros ou dos carros eletrificados? 8% a 12% das vendas totais de veículos. É possível avaliar se nos próximos anos, meses, enfim, haverá uma aceleração na venda dos exclusivamente elétricos, como se viu na Europa e nos Estados Unidos, ou não? Eu acho que a eletrificação, em termos genéricos, é uma tendência. O motor elétrico ele é mais eficiente do que o motor de combustão interna. No entanto, dentro da legislação que deverá ser atendida para atender normas de eficiência energética e ambiental, para cada montadora, o que vai prevalecer é a combinação de eficiência energética e emissão de gases do efeito estufa compreendida dentro do critério que a legislação estiver adotando. Aqui no Brasil, recentemente, agora no mês de julho, foi aprovada uma medida importante, que é o programa MOVER, Mobilidade Verde Sustentável, que substitui o programa Rota 2030, que estabelece nesse programa que, a partir de 2027, portanto, próxima essa implementação, as montadoras deverão atender medições sobre emissões de gases do efeito estufa dentro da avaliação do ciclo de vida, o que significa medir as emissões desde a mineração dos metais relacionados à construção das autopeças e à montagem dos veículos. Um veículo basicamente é composto de aço, alumínio e plásticos, né? Mas, então, vai se levar em conta desde a mineração, dos minérios e dos componentes que são usados para a produção dos plásticos, em grande parte derivados de petróleo, a construção das autopeças, todo o upstream, que é o transporte dessas autopeças até as montadoras, a montagem dos veículos, a sua operação durante um período de vida útil, considerado em média de 300 mil quilômetros, e o descarte do veículo. Essa é a avaliação do ciclo de vida. Durante a operação, vai se levar em conta a utilização da energia, e aí, considerando a origem da energia até o seu uso final. Então, não adianta, na avaliação do ciclo de vida, se você quer descarbonizar, usar energia de origem fóssil. Então, a vantagem é se utilizar energias de fonte renovável. Ao aprovar essa legislação no Congresso e sancionar na forma da lei, o Brasil se coloca na absoluta vanguarda mundial em termos de legislação de avaliação de eficiência energética ambiental para a área de mobilidade. Todos os outros países usam a régua mais básica, que é o conceito tanque à roda, que é simplesmente a medição das emissões de cano de escape.
E é por isto que muitos países, atualmente, chegaram à conclusão que caíram numa armadilha. Porque não adianta você ter um veículo que tem emissão de cano de escape zero se você está usando energia queimando combustível fóssil para recarregar energia nesse veículo de cano de escape zero. Existe uma métrica intermediária entre o conceito tanque à roda e o conceito berço ao túmulo, que é a avaliação do ciclo de vida, que é a avaliação intermediária, chama-se poço à roda ou campo à roda. No poço à roda, você avalia a origem e o uso final da energia, mas você não avalia o ciclo de vida como um todo. O que é que se sabe na avaliação poço à roda? Já, porque já existem muitos estudos nessa área. No caso de países que têm a possibilidade de utilizar, e porque produzem ou têm disponibilidade, combustíveis líquidos renováveis, a opção de motorização mais limpa é o híbrido movido a etanol, ou híbrido movido a biocombustível. Nós já temos essa motorização aqui no Brasil, eu próprio tenho um veículo nessa configuração, é o veículo mais limpo do mundo. Ele está emitindo 27 gramas de CO2 por quilômetro. Mas a tendência dos veículos que estão utilizando etanol é de reduzir ainda mais essa emissão, porque o etanol, atualmente, pela diversificação da produção de etanol, tanto de cana quanto de milho aqui no Brasil, caminha na direção de emissão líquida zero ou negativa. E é exatamente essa emissão negativa, dentro de poucos anos, que vai permitir o atingimento da emissão líquida zero até 2040 ou 2050 pelas montadoras. Porque é essa emissão negativa durante a operação do veículo que vai abater, que vai compensar a emissão na fase inicial de mineração e construção do veículo e a fase de descarte. Então, o Brasil está muito bem posicionado. Tá? Como é que isso compara, por exemplo, com um veículo elétrico a bateria aqui no Brasil? Tá? Ou com um veículo convencional, flex, aqui do Brasil, utilizando motor de combustão interna. Vamos falar primeiro do motor de combustão interna flex. Quando esse veículo flex usa etanol, a emissão dele é 38 gramas de CO2 por quilômetro. Então, a gente passa de 27 para 38 no veículo flex convencional com motor de combustão interna. E quando a gente considera o veículo elétrico a bateria aqui no Brasil, por que eu falo do Brasil? O Brasil tem uma matriz elétrica altamente renovável. 93% da nossa eletricidade é renovável. Pouquíssimos países têm uma matriz elétrica tão renovável. A nossa matriz geral é quase 50% renovável, 49,1%. Mas a matriz elétrica é mais ainda, 93%. Mesmo com uma eletricidade praticamente toda renovável, o veículo elétrico, a bateria, na avaliação poço à roda, quer dizer, não estamos levando em conta a emissão dos metais, né, da mineração, da construção das peças, inclusive das baterias, o descarte das baterias, esse veículo tem uma emissão de 42 gramas. Portanto, um pouco mais do que o veículo convencional com motor de combustão interna. E além de tudo, esse veículo tem uma um problema que é de que ele é mais caro, em média, ele requer a infraestrutura para recarga de baterias. Então, você veja que o Brasil está muito bem posicionado, porque a frota de veículos leves aqui no Brasil, 86% dessa frota de veículos leves do Brasil é flex. Então, existe essa possibilidade de se utilizar etanol numa frota
predominantemente flex aqui no Brasil. Agora, antes de vocês fazer a pergunta seguinte, como é que isso compara, por exemplo, com veículos elétricos a bateria com a matriz elétrica da Europa, por exemplo? Bom, lá na Europa, os elétricos a bateria têm uma emissão de 74 gramas por quilômetro. E os veículos convencionais de motor equipados com motor de combustão interna têm uma emissão média de 122 gramas por quilômetro. Então você veja que o Brasil, utilizando etanol, em vez de 122, está emitindo 38 usando etanol em motor de combustão interna, ou então 27 com o híbrido a etanol. Então o Brasil está muito bem posicionado. Desculpa, Plínio, uma dúvida. Por que o elétrico emite mais, tem uma emissão maior, não ali no carro, mas no ciclo, tem uma emissão maior por quilômetro do que o veículo a combustão? Porque a emissão, porque o etanol é muito eficiente na forma de redução de emissões de gases do efeito estufa. É mais eficiente até do que a eletricidade que equipa os veículos elétricos a bateria aqui no Brasil. E esses dados não são produzidos por nós, foram elaborados por uma renomada montadora, né, uma empresa de autopeças, que é a MAHLE aqui no Brasil. Então, esses são dados da MAHLE, que é uma empresa internacional de produção de autopeças. Então, você veja que são dados muito relevantes, e quando a gente avalia o ciclo de vida como um todo, aí a opção de uso de etanol, como eu disse, ela é muito vantajosa por causa da consideração de todo o ciclo de vida. Agora, já começam a surgir motorizações. Você lembra que na década de 80 e até meados da década de 90 nós tínhamos veículos dedicados a etanol aqui no Brasil, que eram veículos otimizados para o uso de etanol, e não eram veículos flex. O que significa otimizados? É um veículo que acaba tendo, em média, uma taxa de compressão maior, porque o etanol tem uma octanagem bem maior do que a gasolina e permite uma taxa de compressão maior. A taxa de compressão acaba determinando um torque maior e uma eficiência do uso do poder calorífico maior. Em 1991, por exemplo, a relação de preço de equivalência entre álcool e gasolina não era 70%, era 81%. Porque quando a gente tinha frota otimizada a álcool, os motores a álcool estavam, não digo integralmente otimizados, mas eles aproveitavam melhor o poder calorífico do etanol. Então, a relação de preço de indiferença entre etanol puro e gasolina com etanol era 81%. Começam agora a surgir novamente a possibilidade de a gente ter motorizações exclusivamente a álcool. Nesta semana, lá em Pernambuco, a Stellantis anunciou que vai começar a comercializar novamente motorizações exclusivamente a etanol, otimizadas para etanol. Então, isso tudo é um prenúncio de que o consumidor vai ter várias opções à sua disposição, tanto os eletrificados a bateria, quanto os híbridos convencionais, os híbridos plug-in e também os veículos otimizados, utilizando motores de combustão interna, que poderão utilizar veículos limpos, como é o caso do etanol. O fato de o etanol ter não no momento, mas vir a ter em breve uma emissão negativa, significa que ao usar etanol, o consumidor estará sequestrando o carbono, é isso? Ele estará evitando a emissão que ocorre normalmente com o combustível que emite, que é o combustível fóssil. Então, ele não sequestra, mas ao substituir o combustível que emite, ele está ajudando a limpar
ou evitar a emissão de quantidades adicionais de gases do efeito estufa. E o que é importante, Paulo? Agora, recentemente, e eu sei que essa entrevista aqui é atemporal, mas nós passamos pela aprovação do projeto de lei Combustível do Futuro, que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados por uma massiva, expressiva maioria parlamentar, mais de 400 votos a favor, e também acabou sendo aprovada no Senado, com algumas alterações em relação à versão aprovada na Câmara. Volta agora à Câmara para uma consolidação final, mas deve ir proximamente à sanção. Esse projeto, Combustível do Futuro, é muito importante, porque ele consolida uma série de iniciativas parlamentares que estavam pendentes ali no Congresso, e através de uma iniciativa de proposta legislativa do Poder Executivo, com a relatoria do deputado Arnaldo Jardim, houve uma consolidação dessas propostas como um todo e cria-se, portanto, mecanismos de incentivo para continuar havendo ampliação do uso de biocombustíveis sustentáveis aqui no Brasil. Então, nesse projeto de lei, se altera a faixa admissível de mistura de etanol na gasolina, que na situação anterior era de 18% a 27,5%. O Brasil adota atualmente, desde 2015, 27,0%, por uma questão simplesmente prática, porque os medidores de percentagem de álcool na gasolina não conseguem, pela escala, nos postos de abastecimento, medir 0,5%. Então, aprovou-se 27,0%, mas essa banda passa de 18% a 27,5% para 22% a 35%. E o projeto de lei preconiza a adoção, em curto prazo, da mistura de 30%, que poderá chegar eventualmente a 35%. Isso para o caso do etanol. Para o caso do biodiesel, desde março deste ano, nós estamos adotando 14%. A partir de março do ano que vem, sobe para 15%. E esse percentual sobe 1% anualmente até chegar a 20% em 2030. Mas o projeto de lei já prevê que, mediante uma aprovação do Conselho Nacional de Política Energética, essa mistura poderá chegar até 25%. O projeto de lei também preconiza a adoção de metas para biometano, que é muito importante, porque substitui óleo diesel, metas para combustível sustentável de aviação, que deve começar com 1% do consumo de querosene de aviação, sendo SAF, em 2027, subindo 1% ao ano, até chegar a 10% em 2037. Determina também metas para a utilização de diesel verde, que é o HVO, que é o óleo vegetal hidrotratado, que também é um produto que ajuda a substituir diesel. Por que é importante também substituir diesel? O Brasil está importando ainda 14 bilhões de litros de diesel por ano. Está importando 2,7 bilhões de litros de gasolina ainda, com todo o etanol que é consumido. Então, esse projeto de lei, ao se transformar e ao ser sancionado, ele vai criar marcos legislativos que vão continuar a estimular a expansão do uso de biocombustíveis aqui no Brasil. Então, isso tudo é importante. E eu fico feliz de dizer, Paulo, que até montadoras que são especializadas em veículos eletrificados a bateria, como é o caso da BYD, a GWM, que estão se instalando aqui no Brasil e passam a ser montadoras com produção local, já fizeram declarações públicas, né, nos meios de circulação, indicando que, para as condições do Brasil, eles entendem que a opção do híbrido, do eletrificado híbrido,
seja a opção mais interessante, mais viável para o consumidor. Então, isso está virando quase que um consenso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, o mundo está caminhando em direção à eletrificação, que é a combinação da eficiência do motor elétrico, mas utilizando combustíveis líquidos de alta densidade energética, se possível, idealmente limpos, como é o caso do etanol. Essa regulamentação do combustível do futuro é suficiente ou serão necessárias novas regras na sua avaliação? A tecnologia, ela muda, a inovação, ela é constante, né? Então, é importante que a política pública não eleja campeões, não eleja soluções tecnológicas, porque a tecnologia muda. O que a regulação deve preconizar e prever é a meta que se pretende atingir. Como é que vai se atingir essa meta? Com que tipo de tecnologia que vai se atingir a meta? É um outro departamento. Então, o Brasil está fazendo isso com o que se chama neutralidade tecnológica. E aí, qual que é a vantagem que o Brasil conquistou, que é diferente do que existe em outros países? Na avaliação da intensidade de carbono da produção da energia e do uso dessa energia, o mundo inteiro mede intensidade de carbono por rotas, ou em inglês, pathways. No Brasil, a intensidade de carbono é avaliada a nível individual, certificada individualmente. É esta certificação individual que representa o passaporte para que os combustíveis limpos possam ser utilizados na transformação desses combustíveis em produtos de mais alto conteúdo tecnológico, como é o caso do SAF, o combustível sustentável de aviação, como é o caso do biobunker, como é o caso do bioplástico, como é o caso de combustíveis sintéticos. Então, o Brasil está muito avançado, Paulo. Então, eu diria que o Brasil tem as seguintes legislações que dão suporte hoje a esse movimento de transição energética na direção de energia sustentável e limpa. Em primeiro lugar, o RenovaBio, que faz a certificação individual. Depois, o Mover, que cria a meta para as montadoras, utilizando a avaliação do ciclo de vida. O Combustível do Futuro, que cria um marco legal para biocombustíveis e também adota a avaliação do ciclo de vida como métrica para a consideração da tecnologia que deva ser utilizada. E, finalmente, o PATEM, que é o Programa de Aceleração da Transição Energética, que permite a utilização de títulos de dívida pública, precatórios e outros títulos, como colateral, como garantia para financiamento de projetos relacionados à transição energética. Então, o conjunto destas regulações coloca o Brasil na condição de estabelecer as condições que dão segurança jurídica e regulatória para atrair investimentos nessa área de transição energética. Diferente do que está fazendo, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos está gastando mais do que $1 trilhão através do IRA, que é o Inflation Reduction Act, estimulando, dando subsídios, né, para indústrias promoverem eletrificação. A mesma coisa a Europa, $850 bilhões. Mas aí eles optaram, inicialmente, por veículos elétricos a bateria, e agora a gente vê que eles começam a reverter isso para eletrificados híbridos. O Brasil não tem esses recursos.
mas ele está criando regulações e instrumentos de legislação que visam estabelecer condições para atrair esses investimentos. Não é à toa que depois da divulgação do Mover já foram anunciados investimentos aí de mais de 130 bilhões de reais na área automotiva aqui no Brasil em poucos meses. Isso deve continuar a estimular mais investimentos. Qual a sua avaliação sobre as possibilidades de crescimento do uso dos carros híbridos flex em outros países? Já está ocorrendo, Paulo. A Índia, desde 2017, passou de um nível médio de mistura de etanol na gasolina de 2,5% para, no último mês, 15,6% e está indo na direção de 20%, que era uma meta que eles tinham estabelecido para 2030 e anteciparam para 2025. Além disso, autorizou a venda de veículos flex, inclusive híbridos, que já estão sendo vendidos lá para a Índia, e autorizou a venda de álcool puro E100 nos postos de abastecimento. Então, a Índia já está utilizando tecnologia híbrido flex aqui do Brasil, lá na Índia. Outros países estão indo nessa direção. Então, países da América Latina, da América Central, outros países asiáticos. Então, a Indonésia está muito interessada nessa direção e outros virão, com certeza. Qual a sua avaliação agora sobre as possibilidades de crescimento do uso dos carros movidos a hidrogênio? Essa é uma tecnologia disruptiva, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, lá na Universidade de São Paulo, já um programa inicial sendo desenvolvido em parceria entre a USP, a Shell e o RCGI, que é um instituto de pesquisa lá na USP, e já está se fazendo a reforma quer dizer a separação do hidrogênio contido no etanol e a utilização deste hidrogênio em ônibus e veículos de passageiros que são capazes de utilizar hidrogênio. Hidrogênio está na moda, todo mundo fala hidrogênio verde. Hidrogênio verde é aquele que vem de fonte renovável elétrica, porque o hidrogênio, regra geral, ele é produzido, extraído, obtido a partir da quebra da molécula da água, através da eletricidade. Quando essa eletricidade é renovável, o hidrogênio é verde. Quando ela não é renovável, o hidrogênio pode ser cinza, pode ser azul, como é o caso de eletricidade gerada com gás natural, e assim por diante. Ou rosa, quando é com energia nuclear. Bom, qual que é o problema do hidrogênio? É que você, uma vez que produziu hidrogênio, ou separou o hidrogênio da molécula de água, você tem que armazenar, transportar, distribuir em tanques de alta pressão de 500 a 900 bar. Bar é uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar. Então, um nível de pressão 500 a 900 vezes a pressão que alguém observa quando vai para Santos. Muito bem. Isso é caro, porque precisa ter tanque capaz de resistir a essa alta pressão, fabricado de titânio, tem um risco e um custo de operação. Então, o ideal é que quando você produz hidrogênio, você use o hidrogênio perto de onde você gerou o hidrogênio. E se você tiver que armazenar, transportar, distribuir, vai ficar caro. Bom, qual que é a vantagem do etanol? Ele é um grande carregador de hidrogênio, porque ele tem um conteúdo de hidrogênio muito elevado. Então, o fato de que o Brasil tem já um sistema de distribuição de etanol instalado, significa que o Brasil já tem uma rede instalada de distribuição de hidrogênio. Porque quem disse isso foi, inclusive, a Nissan em 2016. Por quê? É possível fazer a reforma, que é a separação de hidrogênio do etanol, lá na ponta, no posto de abastecimento. Então, eu não preciso armazenar, transportar, distribuir hidrogênio. Eu faço isso tudo com etanol
E próximo do ponto de consumo, pertinho do consumidor, lá no posto de abastecimento, se faz a reforma e abastece o veículo com hidrogênio. Para o veículo, a gente não precisa pôr uma pressão tão alta. E aí, qual que é a vantagem? Nesta tecnologia, quando se transforma etanol em hidrogênio, a eficiência do etanol passa dos atuais 8 a 9 km por litro no veículo convencional, de motor de combustão interna. No híbrido, a etanol, você tem aí eficiências da ordem de 13 a 17 km por litro. No caso da transformação em hidrogênio, você vai para 35 a 40 km por litro, usando o hidrogênio do etanol. Então, ele é mais eficiente. Então, já existem testes e iniciativas nessa direção. A Datagro, inclusive, em 2016, trouxe o primeiro protótipo deste veículo para o Brasil, um veículo produzido pela Nissan. Então, quando nós soubemos que havia esse desenvolvimento, nós ligamos lá para a Nissan, em Yokohama, no Japão, falei com o engenheiro Mori, falei, olha, nós temos a nossa conferência aqui em outubro de 2016, o senhor não quer trazer o veículo e tal? Ele trouxe, a Nissan trouxe, nós fizemos uma grande demonstração, divulgação, levamos para Brasília, o presidente da República, à época, que era o presidente Temer, andou no veículo, o governador, à época, que era o governador Alckmin, aqui em São Paulo, andou no veículo, enfim. Essa tecnologia está em desenvolvimento. E, em termos práticos, na USP, com ônibus e com um veículo sedã já em operação lá, usando essa tecnologia. A Datagro promoveu em junho o GAF, evento que combinou entretenimento, conteúdo, informação voltados para o agronegócio. Como foi? Foi um sucesso, 25 mil pessoas. Né? Nós combinamos o fórum, que já era realizado desde 2010, com essas outras vertentes, que é gastronomia, que é o food, a feira, que é o fair, e o fest, que é o Festival de Cultura Agro. E todos gostaram muito, ficaram com aquele sentimento de que estavam perdendo alguma coisa, porque estava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso atraiu muito interesse, vieram personalidades muito relevantes do mundo inteiro, comissário europeu de agricultura, ministros de agricultura de vários países, autoridades aqui do Brasil. Nós tivemos como keynote speakers pessoas assim, muito expressivas, né? Então veio a Graça Machel, que foi esposa de dois primeiros ministros, Nelson Mandela e Samora Machel. Nós trouxemos o Paracama, que é um grande estudioso e foi o assessor de assuntos estratégicos do presidente Barack Obama. É uma pessoa muito interessante, visionário. Trouxemos o Marcelo Gleiser, que combina visões de futuro sobre a humanidade com questões humanísticas. Enfim, foi um grande evento e vamos procurar repeti-lo com sucesso em próximas edições, graças ao apoio de parceiros, como é o caso da XP, que está nos apoiando nessa iniciativa, e outras empresas também. Caminhando para o final da nossa entrevista, algo que não tenha sido perguntado aqui, sobre o qual gostaria de falar? Olha, eu acho que sobre esse assunto, Paulo, a gente pode dizer que o Brasil está muito bem posicionado, né? Se discute uma nova industrialização baseada em energia limpa. Das 20 maiores economias do mundo, o Brasil é a que tem, por larga margem, a matriz energética mais limpa, enquanto no Brasil é 49,1%. Em média, no mundo, é 14,6% renovável. Os países da OCDE é até menos, são 11,7% renovável apenas. Então, o Brasil tem uma condição natural capaz de atrair muito investimento. O desafio é nós criarmos condições de segurança regulatória e legal que sejam capazes de atrair investimentos, porque existe liquidez no mundo,
para gerar desenvolvimento. E eu acho que o grande desafio é fazer com que a sociedade brasileira continue evoluindo o seu IDH, não só com programas de segurança social e ajuda social, que devem ser que são programas muito válidos, mas esses programas devem combinar condições de capacitação de mão de obra, para que esses programas não tenham só a porta de entrada, que eles tenham também uma porta de saída, né? Para que as pessoas se capacitem, entrem no mercado de trabalho, sejam estimuladas a ter uma renda superior àquela da ajuda emergencial que lhe é concedida, fazendo com que elas gerem progresso de forma independente. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, fazer com que amplie a base de produção, inclusive de contribuição, porque a nossa população está ficando cada vez mais velha e a taxa de natalidade diminuiu. Então, nós precisamos fazer com que mais pessoas, do ponto de vista produtivo, entrem no mercado de trabalho e ajudem a pagar a conta que a gente já tem, mas também a conta que vai continuar subindo no futuro. Plínio Nastari, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 5 de setembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.